Bom dia meus amigos. Estamos aqui dia 4 do nosso plano de leitura anual. Em nome de Jesus, nós vamos ler a Bíblia toda esse ano. Vamos ler a Bíblia toda esse ano. Diga, vamos ler a Bíblia toda esse ano. Declara com fé. Muito bom. Chegamos no dia 4. Hoje, capítulo 10, 11 e 12. Graças a Deus, estamos evoluindo. Então vamos lá. Vamos orar para iniciar nossa leitura. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te damos graça nesta hora porque mais um dia estamos vencendo a nossa preguiça, a nossa procrastinação, o nosso desejo por dopamina e estamos entrando na Tua presença para poder ler a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem nos atraído para Ti e é isso que nós precisamos, que o Senhor nos atraia, que o Senhor nos ajude a ter fome e sede pela Tua palavra. Fala conosco nessa leitura, que não seja apenas uma leitura, mas seja um período de intimidade, um período onde o Teu Espírito Santo tenha liberdade para poder falar conosco. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Gênesis 10. Os descendentes de Noé são os seguintes: Sem, Cã e Jafé. Eles tiveram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. E os seus descendentes tornaram-se povos marítimos, conquistando terras e formando nações, cada um de acordo com a sua língua. Os filhos de Cã foram Cush, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cushi foram Sebá, Avilá, Sabitar, Ramá e Sabeticá. Os filhos de Ramá foram Sabá e Dedã. Um dos descendentes de Cushi foi Nimrod, que foi o primeiro homem poderoso da terra. Ele foi um caçador valente, daí o provérbio: que Deus te faça um caçador valente como Nimrod. No início, o seu reino era composto pelas cidades e territórios de Babel, Eraque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Dali ele estendeu o território do seu reino até a Assíria, onde edificou Nínive, Robote-Ir, Calá e Recém, que fica entre Nínive e Calá, que era a maior cidade daquele império. Misraim foi o pai dos Luditas, Anamitas, Leabitas, Nafutuitas, Patrucitas, Causluitas, de quem descendem os filisteus, e Cafitoritas. O primeiro filho de Canaã foi Sidom, e o segundo, Et. Também estes povos são descendentes de Canaã: os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus e os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus e os Amateus. Os cananeus se espalharam por diferentes partes da fronteira de Canaã, estendendo-se até Sidom, indo em direção a Gerar até Gaza, continuando até Sodoma, Gomorra, Adimá e Ziboim, chegando até Laza. Estes são os descendentes de Cã, que se espalharam em muitas nações, e as suas línguas diferentes. Éber, que deu origem a um numeroso povo, era descendente de Sem, irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxede, Lud e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, Ul, Jéter e Meseque. Salá foi o filho de Artaxade. Éber foi o filho de Salá. Éber teve 2 filhos, Peleg e Joquitã.
Peleg recebeu esse nome porque em sua época foi feita uma divisão da terra entre as nações. Os filhos de Joquitã foram Almodá, Salefe, Rasmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes foram os filhos de Joquitã. Eles habitaram na região que vai desde Messa até Sefar, uma região montanhosa que fica a leste. São estes os descendentes de Sem, conforme os povos das nações, com suas diferentes línguas e localizações geográficas. São essas famílias dos filhos de Noé, das quais se formaram os diferentes povos e nações. Todas essas nações se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Capítulo 11. Naquele tempo, toda a humanidade falava apenas uma língua, e as pessoas avançaram em direção ao leste. Descobriram uma planície em Sinear, na terra da Babilônia, e se fixaram ali. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos de terra bem cozida. Eles usavam tijolos em vez de pedra e piche em lugar de argamassa. E então disseram: vamos construir uma cidade grande, com uma torre que chegue até os céus. Assim nós nos tornaremos famosos e não seremos espalhados pela terra toda. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os seres humanos estavam construindo, e disse: eles formam um só povo e falam a mesma língua, e eis o que são capazes de fazer. Logo não haverá obstáculo para tudo o que planejarem. Venham, desçamos e confundamos a língua deles para que não entendam mais uns aos outros. E foi dessa forma que o Senhor os espalhou por toda a terra, e eles pararam de construir a cidade. Por isso aquele lugar recebeu o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua das pessoas e espalhou-as por toda a terra. São esses os descendentes de Sem. Quando ele tinha 100 anos de idade, nasceu seu filho Arfaxade. Isso conheceu 2 anos após o dilúvio. Isto aconteceu 2 anos após o dilúvio. Depois do nascimento de Arfaxade, Sam viveu mais 500 anos, teve filhos e filhas. Arfaxade tinha 35 anos quando nasceu seu filho Salá. Depois disso, Arfaxade viveu mais 430 anos e teve filhos e filhas. Salá tinha 35 anos quando nasceu seu filho Éber. Depois disso, Salá viveu mais 403 anos, teve filhos e filhas. Éber tinha 34 anos quando nasceu seu filho Peleg. Depois disso, Éber viveu mais 430 anos e teve filhos e filhas. Peleg tinha 30 anos quando nasceu seu filho Reu. Depois disso, Peleg viveu mais 209 anos e teve filhos e filhas. Reu tinha 32 anos quando nasceu seu filho Serug. Depois disso, Reu viveu mais 207 anos e teve filhos e filhas. Serug tinha 30 anos quando nasceu seu filho Naor. Depois disso, Serug viveu mais 200 anos e teve filhos e filhas. Naor tinha 29 anos quando nasceu seu filho Terá. Depois disso, Naor viveu mais 119 anos e teve filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá era pai de 3 filhos, Abrão, Naor e Arã. E esta é a história de Terá. Terá foi o pai de Abraão, Naor e Arã. Arã tinha um filho chamado Ló, mas Arã morreu ainda bem novo, em Ur dos Caldeus, na terra em que tinha nascido. Terá, seu pai, ainda viveu quando ele morreu. No meio tempo, Abraão e Naor se casaram. Abraão casou-se com Sarai e Naor casou-se com Milca, filha de Arã e irmão de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Então Terá levou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos saíram de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Mas pararam em Arã, e estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Capítulo 12. Então o Senhor disse a Abraão: deixe a sua terra e os seus parentes e a casa de seu pai, e vá para a terra que eu vou lhe mostrar.
Farei de você o pai de uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, e o seu nome será famoso. E você será uma bênção para muitos. Abençoarei aqueles que te abençoarem. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E por seu intermédio serão abençoadas todos os povos da terra. Então Abraão partiu com o Senhor. Então Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló também foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Abraão levou a sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os bens e escravos que tinham acumulado em Harã. Partiram de Canaã e lá chegaram. Abrão percorreu toda a terra de Canaã, chegando perto de Siquém, onde acampou junto ao carvalho de More. Naquela época, os cananeus habitavam aquela terra. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: Vou dar essa terra aos seus descendentes. E Abraão construiu um altar para lembrar do aparecimento do Senhor. Depois saiu daquele lugar e prosseguiu em direção à região montanhosa ao leste de Betel, e ali montou seu acampamento. Ficando Betel a oeste e Ai a leste, ali edificou um altar ao Senhor e orou a ele. Mais tarde, saiu dali e seguiu viagem, indo sempre em direção ao Neguebe. Naquela época, houve fome terrível naquela região, e Abraão desceu ao Egito, ficando algum tempo por ali, pois a fome era grande. Quando estava chegando ao Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher: Você é muito bonita. Quando os egípcios virem você, vão dizer: Esta é a mulher dele. Vamos matar o marido e ficar com ela. Por isso diga que é minha irmã, para que te tratem bem por sua causa e a minha vida seja poupada. Mal chegaram ao Egito e os egípcios repararam na grande beleza de Sarai. Os homens da corte do faraó viram Sarai e lhe falaram da beleza dela, e ela foi levada ao seu palácio. O faraó tratou bem Abraão por causa dela, dando-lhe ovelhas, bois, jumentos, servos, servas e camelos. No entanto, o Senhor puniu o faraó e a sua casa com pragas terríveis por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso o faraó mandou chamar Abraão e perguntou: O que você fez comigo? Por que você não disse que ela era sua mulher? Por que você disse que era sua irmã? Por isso eu tomei Sara como esposa. Aqui está a sua mulher, leve-a embora agora com você. Em seguida, o faraó deu ordem para que se providenciasse uma partida de Abraão. Assim, saíram Abraão e a sua mulher com tudo o que possuíam. Amém. E esse foi o dia 4. Você continue, não pare. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta para poder fazer a leitura do dia 5 e vamos firmes nesse propósito de ler a palavra de Deus inteira esse ano. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, amém.